ainda neste vídeo. Não é uma expectativa que pode acontecer, o Jal pode ser salvo. Não, ele é um eleito do Senhor e ele vai ser salvo e vai acontecer isso com ele. Com vocês, os melhores momentos da semana. O que eu estou glorificando a Deus quando eu faço uma tatuagem? Se não, uma própria satisfação pessoal de uma alma que eu acredito que está com algum vazio e por isso tem necessidade de preencher com alguma coisa, né? Eu falo isso até do fato das sobrancelhas, vou retomar esse assunto, né? Porque está faltando alguma coisa. Então a gente coloca a sobrancelha, né? A mulher ou o homem que perdeu as sobrancelhas ou não tem, tatua, pigmenta, porque quer algo está incomodando. Então isso é muito comum. Eu digo que é a ausência de algo na alma que se manifesta no corpo. Acho que muitas pessoas, muitos de nós, manifestamos no corpo a ausência do que temos em alma. Bom, se nós não temos textos que vão tratar essa questão de forma proibitiva, o que nós podemos fazer então é refletir sobre a temática, pensando ela num contexto cultural, pensando ela naquilo que eu entendo que deve ou não deve. Mas biblicamente nós não temos. Fica difícil nós afirmarmos a proibição que é pecado se nós não temos um texto claro que demonstre isso. Então tudo aquilo que nós falarmos, aquilo que eu falar, aquilo que o apóstolo falar, o pastor César colocar aqui, nós estaremos falando dentro de uma perspectiva nossa, daquilo que nós entendemos como cultural, daquilo que nós fomos formados. Então esse é o desafio. Aqueles que não querem fazer, aqueles que não gostam ou criticam, bom, deve sim, não deve fazer. Agora, se você é uma pessoa que não vê problema, dentro daquilo que nós já colocamos desde o início do programa, bom, não tem problema de você fazer. Uma questão que a gente precisa colocar, que é a questão de um jovem, de uma pessoa que tem o seu pai, tem a sua mãe, e o seu pai e a sua mãe lhe proíbe fazer tatuagem. Aí nós temos um problema. Porque se essa pessoa faz, vamos colocar um adolescente, um jovem, que está ali debaixo ainda do teto do seu pai e da sua mãe. E esse jovem quer fazer, e o pai e a mãe falam assim, eu não quero que você faça. Se esse jovem fizer, daí ele estará pecando, porque ele estará em rebeldia contra o seu pai. Se é uma pessoa casada, tanto homem quanto mulher, isso deve ser conversado. Se você é casado, se você vai fazer uma tatuagem, você deve ter isso muito claro, muito resolvido entre vocês. Porque se isso trouxer problemas para o seu casamento, daí você vai ter um grave problema, daí você estará pecando. Agora, biblicamente, repreensão, aquilo que nós estamos conversando desde o início, percebe-se que nós não temos textos que vão falar isso. Falando dessa questão de Pedro, vê a construção do próprio texto, né? Tá falando aqui, eu aconselhei fazer no curso do pastor César, a questão dos sermões. Vamos fazer só uma exposição rápida aqui do texto. Ele é longânimo para convosco. Convosco quem? Os salvos. Os salvos. Ele tá falando de salvos aqui, ele não tá falando de todo mundo. Ele tá falando de salvos. Não querendo que nenhum pereça. Nenhum quem? Nenhum quem? Desses aí. Desse convosco, que são os salvos. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está tratando com a igreja aqui, cara. Eu não tenho como pegar esse texto e aplicar que ele ama todo mundo. O texto que você pode pegar para discutir todo mundo é João 3,16. Aí eu vou te mostrar várias passagens onde João, no Evangelho e nas cartas, explica que é um povo específico. Mas e Romanos 11:32? Não, você... Que no mesmo versículo não vai para Romanos, já. É um texto complicado para você explicar muitos textos lá de Romanos. Não, mas por exemplo, ele predestinou, tá ele também elegeu. Isso é Romanos. Paulo, sim, antes de falar sobre isso... Mas aí Romanos 9 não está falando de salvação, está falando de... Vamos lá. De... Paulo tem um problema em Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, ele trata sobre por que nós pecamos, o que é depravação total e por que a necessidade da justiça. Verso 5 ao verso de número 8, nós temos... Capítulo 5. Capítulo 5, perdão. Capítulo 5 ao capítulo 8, nós temos os frutos da justificação. O primeiro fruto é nós temos paz com Deus. E aí capítulo 6 ele vai expondo frutos da justificação. O capítulo 9 em diante, ele vai explicar, por exemplo, mas se Deus elegeu um povo, por que a nação de Israel se perdeu? E aí ele vai falar, nem de todos de Israel são de fato israelitas. Veja, ele está construindo
um tratado teológico. É o único momento que Paulo faz isso. Paulo não faz isso em nenhuma das cartas. As cartas são teologia de tarefa. Ele responde questões específicas com doutrina. Mas no tratado 11, teológico é Romanos. No 11 ele trata sobre a condicional do povo. Pessoal que pode ser cortado e depois pode ser enxertado novamente. Ali ele está falando de gentios e judeus, João. E ele vai falar um pouquinho antes que Esaú ele foi condenado pelo Senhor quando ele nem tinha nascido ainda, não tinha manifestado obra alguma. Romanos 9 não está falando de salvação, pastor. Está falando de eleição para propósito. Deus escolheu Para qual propósito? Jacó para ser líder da nação de Israel. Para ser povo de Deus, sim ou não? Para ser líder da nação. Que é um povo. Sim. Então, tá falando de eleição. Eleição de um mas povo. Mas você tá falando que Esaú foi condenado? Então, mas vamos lá. O Jal fez uma pergunta pontual de Romanos 11, e aí o reverendo falou, não, vocês não vão discutir Romanos que vai ser pior. E aí ele começa trazendo de Romanos 1, não sei o que lá. Mas dá para responder essa questão de Romanos 11? Que é o 11:32, que não, mas eu estou explicando, o mais forte, porque né? Paulo escreveu o capítulo todo, ele não escreveu só o 11, né? Ele escreve o capítulo todo, ele tem um roteiro nesse capítulo. Nesse roteiro, o ápice do roteiro é discutir o seguinte, tá, Paulo? Você está defendendo a justificação pela fé somente, não é por causa de obras. Mas, por exemplo, aí vai citar casos pontuais. Esaú foi condenado quando não havia nenhuma obra manifesta. E esse tema é recorrente para Paulo, porque no texto que eu citei, eu até levantei e você não comentou, o texto de 2 Timóteo 1, de 8 a 10, e normalmente ele vai falar, não segundo obras. Você vai pegar Efésios e ele vai falar, não segundo obras. A discussão do judeu é a seguinte, a salvação é por obras ou não é? O próprio Pedro discute isso em Atos 15, dizendo, não tragam sobre eles um jugo. Vocês atribuem a nós que a fé ela é uma obra. E a fé ela vem de Deus. O próprio texto eu não estou fala. atribuindo nada a ninguém, não. Estou dizendo que é que Paulo está discutindo. Paulo está discutindo com os judeus se a salvação é por obras ou não. E lá a resposta de Paulo, a resposta de Pedro em Atos 15 é, não tragamos sobre eles um jugo que nem os nossos pais suportaram. A salvação não é por obras. O próprio Paulo vai dizer em Romanos o seguinte, Esaú nem tinha nascido, não tinha manifesto obra alguma e ele foi condenado pelo Senhor, ele foi reprovado pelo Senhor. É óbvio que Esaú foi reprovado pelo Senhor, isso está claro na narrativa de Gênesis e está claro naquilo que Paulo comenta em Romanos. Você tem 2 Timóteo 1, de 8 a 10, que vai dizer a mesma coisa, não segundo obras. Você vai ter Efésios 1, você citou Efésios 2, você vai ter Efésios 1, de 3 a 5, que fala que ele nos predestinou e de antemão ele nos adotou como filho. Você tem a ideia em Efésios 2, que vai dizer o seguinte, e ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja, isso vai acontecer só no final da história, mas ele já diz que a igreja vai ser ressuscitada e vai assentar nas regiões celestiais. Os verbos sempre são no futuro, por quê? Porque é uma ação que já aconteceu, mas que ainda está se desenrolando, que é o já e ainda não. Então, toda a narrativa de Paulo é uma certeza, não é uma expectativa que pode acontecer, o já pode ser salvo. Não, ele é um eleito do Senhor e ele vai ser salvo e vai acontecer isso com ele. Eu tenho 2 Timóteo 3, 10, 12, eu tenho Filipenses 1, 28 ao 30, eu tenho Gálatas 4, 29 e mais 6 ou 4 versos dentro do livro de Atos, onde o único assunto que ele expressa, pastor César, é reclamações, ele expressa um certo desconforto, é exatamente com as perseguições. Em momento nenhum depois da carta aos Gálatas, ele apresentou reclamações ou citou uma determinada enfermidade que o impedia de pregar o evangelho e servir a Cristo. Ok. Então a pergunta que eu faço para o senhor é, por que em 2 Coríntios, nessa lista de problemas, nós não encontramos o relato de uma enfermidade se ela o impedia tanto? Ok, pastor Vitor. Perfeito. Primeiro o senhor citou, de fato, o contexto aqui, que fala de perseguições, só que ele não cita só perseguições. Ele fala que ele se absteve de comida, passou frio, nudez, e isso não tem relação direta com perseguição. Perseguição, o que se entende é quando alguém vai lá, perseguir ele, chicotear e daí por diante. No verso, o senhor também falou que isso lhe incomodava. Ele cita essas passagens, mas ele cita glorificando a Deus por passar por isso. Onde no texto ele diz que isso lhe incomodava, as perseguições? Em quais desses textos que o senhor citou, ele faz apontamento dizendo assim, ó, isso me incomoda. Eu pedi para Deus tirar isso de mim. Eu pelo menos, eu não me lembro. Aí, ele diz aqui no verso de número 26, quando ele cita várias coisas, ele diz assim, além das coisas exteriores, então, e tudo isso é exterior, certo? Me oprime cada dia o cuidado
o cuidado de todas as igrejas. Verso 28, capítulo 11. Então, o que ele está dizendo que oprime ele? O cuidado com a igreja de Deus. Ele não está dizendo que as perseguições lhe oprimem. Senão a gente teria a palavra que, além dessas coisas, também me oprime. Além dessas coisas, também. Não, a palavra também não está no texto. Além dessas coisas, me oprime a questão da igreja. Mas eu te respondo isso como psicanalista agora que sou. O senhor perguntou que ele não reclama das condenações. Todavia, aquilo que muito falamos é aquilo que muito nos preocupa. Nem sempre. Aquilo, como psicanalista, sim. Aquilo que muito falamos é aquilo que nos incomoda. Eu falo muito da minha família, isso não me incomoda, muito pelo contrário, isso me alegra. Tudo bem, mas aqui nós estamos usando um conceito para descobrir qual que é o espinho na carne de Paulo. A sua família não é um incômodo. Claro que não. Então, pronto. Então, dentro desse conceito, a nossa discussão é qual é o espinho. Tem essa categoria, né, dos visitantes e tem a categoria daqueles que estão insatisfeitos na igreja. Também tem. Os insatisfeitos no ministério, olha, eles são um perigo para isso. Porque eles estão insatisfeitos, eles procuram motivos para estar saindo desse ministério e de repente tem lá Tudo vira problema. Tudo vira problema. Faz parte também, né, doutora? Eu chamo isso daí de terceirização da culpa. Exatamente. A falta de querer assumir a responsabilidade de tomar um posicionamento, então eu vou procurar culpa em outro lugar. Isso, o pastor é culpado. Exatamente. Fez isso, por isso que eu saí da igreja. E bem falado, por exemplo, é uma boa terceirização da culpa. Essa questão de setorizar a igreja, isso tem surgido, inclusive, algumas polêmicas semanas atrás. E fui consultado, inclusive, sobre isso, sobre setorização da igreja. É algo que muitos fazem, por exemplo, setorizar, colocar uma área que não é filmada, né? Olha, essa área aqui, gente, é uma área que não é filmada. Se você não quer ser filmado, sente lá. Essa setorização de membros ou de locais era quase que contra a Bíblia, né? É um negócio meio estranho. Nós chegamos ao ponto de ter setorização agora para classes mais ricas, mais artistas, Meu famosos. Deus do céu. Então, algumas igrejas têm um lugar específico para quem é artista. VIP. Área VIP dentro da igreja. Brincadeira. Tá reservado isso aqui. E aí tem argumento para todos os lados, né? Fala assim, não, eu sento aqui porque eu não gosto de aparecer. Será que você não gosta de aparecer? Ou você não está envolvida no ministério? Eu falo assim, você tem que sentir a vontade na igreja que você frequenta. Exatamente. Né? Tem um tanto de gente que entra na igreja, se torna membro e quer mudar a igreja também. Né? Brasileiro é típico disso. O cara compra um apartamento, faz a reforma do apartamento, gasta todo o dinheiro que tem, chega lá com um cachorro. Aí o síndico fala, aqui não pode ter cachorro. Eu falo, mas é meu filho, esse cachorro é meu filho. Eu sou pai de pet. Aí processa o prédio. Fala assim, o prédio tá lá 50 anos, nunca teve cachorro. Por que você não leu o condomínio antes e falou assim, olha, não vou morar naquele lugar? E não tem o que fazer numa dessas. Igreja é assim, gente. Você tem que entrar na igreja e falar assim, olha, essa igreja é assim. Essa igreja filma tudo. Eu quero ser filmado? Não. Então não é essa igreja que eu vou frequentar. Entendeu? Então não é entrar para mudar as regras. É para ser. Essa aqui é a minha comunidade. A minha comunidade de fé. Cara, vamos começar esse bloco fazendo outra música? Escolhe uma aí legal. Ansiedade. Ansiedade, eu também pensei nessa. Ansiedade. Posso contar a história dela antes da gente cantar? Eu amo ver essa história e falar sobre ela, irmão. Vai. Cara, a história dessa música é o seguinte: a música Ansiedade, inclusive ela já está disponível para todo mundo escutar. A gente fez na minha casa. Eu tava sofrendo muito forte de ansiedade. E assim, realmente a ansiedade ela é uma doença complicada, que ela ataca você e você nem percebe que você tá com ela. Aí depois você começa a sofrer e tal. É quase uma depressão, só que ela mexe com o seu físico. E aí eu tava faltando ar, passando mal, vomitando e chorando. Aí Você sabia que era ansiedade? No momento eu não sabia. Eu descobri que era ansiedade depois que eu fui procurar saber. Aí descobri que eu tava com ansiedade. Aí beleza. Aí o Matheus foi lá pra casa, o Matheus disse, eu vou tomar um banho ali pra gente sair pra trabalhar. Eu disse, tá certo. Eu acho que foi nesse dia que eu caí da escada, foi? Não. Não, né? Ele que sabe o dia que você caiu da escada. É porque eu quase morri. Ele desmaiou nos meus braços. Tem que ver. É sério, velho? Nossa, velho, o moleque morreu. E agora, senhor? E ele começou a ficar branco. Ele sabe. Aí, beleza, né? Aí eu peguei, chorando, ele foi pro banheiro, eu comecei a orar, me ajoelhei. Aí eu disse, Senhor, me ajuda a conseguir curar essa doença, Senhor. O Senhor é o dono de tudo nessa terra, o Senhor tem força, eu sou minúsculo. E aí eu comecei a orar e veio na minha cabeça umas palavras.
Ainda que eu me sinta só, que dias sejam depressivos, eu sei que você tá comigo, me leva para o teu abrigo. E eu chorando, né? Aí o Matheus tava no banheiro tomando banho e orando. Ele orando no banheiro e eu orando no quarto chorando. Aí quando ele saiu, eu tava com o violão, tava escrevendo essa música. Aí ele disse, oxe, tá chorando por quê, irmão? Eu disse, eu não sei. Aí ele disse assim, irmão, olha a música que Deus me deu. Aí ele começou a cantar. Aí eu falei, não, eu tenho que entrar nessa, irmão. Papo reto. Rapidão a gente escreveu essa também, né, 10 minutos a gente escreveu. 10 minutos. Caramba, vocês compõem muito rápido. Bora lá, vamos ver como é que é essa daí. Ansiedade. Aumenta o volume e vem com a gente. Vamos lá. Inclusive tá disponível pra você escutar, hein? Tá lá no Spotify, vai lá. A prévia dela bateu 10 milhões, hein, Ansiedade, lá no Instagram. O que é prévia? É um vídeo, tipo assim, um vídeo... Não dela inteira? Um pedacinho. Tipo pra deixar o povo com vontade de assistir mais. Que legal. Aí bateu 10 milhões. Bora. Vamos lá. Ansiedade pra vocês. Matheus Brise e Matheus Cid. Certo? Ainda que eu me sinta só, que dias sejam depressivos, eu sei que você tá comigo, me leva para o teu abrigo. Ainda que eu me sinta só, que dias sejam depressivos, eu sei que você tá comigo, me leva para o teu abrigo. Chorei com falta do teu amor, ansiedade me pegou.